Em 1324, um homem atravessou o deserto do Saara com um cortejo de 60.000 pessoas. Ele não era um general conquistando territórios. Não era um explorador em busca de novas terras. Era um imperador fazendo uma peregrinação religiosa e carregava tanto ouro consigo que, ao passar pelo Egito, destruiu a economia local por uma década inteira. O nome dele era Mansa Musa. E ele é, até hoje, o ser humano mais rico que já pisou neste planeta. Economistas modernos tentaram estimar sua fortuna. Os números variam entre 400 bilhões e 1 trilhão de dólares em valores atuais. Para ter uma ideia, Elon Musk, o homem mais rico do século XXI, tem cerca de 200 bilhões. Mansa Musa tinha o dobro disso, no mínimo. Mas o mais fascinante não é o quanto ele tinha. É de onde veio essa riqueza, o que ele fez com ela e por que quase ninguém conhece o nome dele. No século XIV, enquanto a Europa vivia a peste negra e afundava em guerras feudais, existia na África Ocidental um dos maiores impérios do mundo, o Império Mali. O Mali não era um lugar pequeno. Em seu auge, cobria uma área maior do que toda a Europa Ocidental, os territórios que hoje correspondem ao Mali, Senegal, Guiné, Gâmbia e partes de vários outros países. E esse império tinha dois recursos que o mundo inteiro queria desesperadamente. O primeiro era o ouro. As minas de Bambouk e Bure, no interior da África Ocidental, produziam uma quantidade de ouro que a Europa não conseguia nem imaginar. Estima-se que o Mali controlava entre 40% e 60% de todo o ouro que circulava no mundo medieval. O segundo era o sal. Para nós hoje, sal é algo que compramos no mercado por poucos reais. Na Idade Média, sem refrigeração, o sal era o único meio de conservar alimentos. E era literalmente tão valioso quanto o ouro em certas regiões. Quem controlava o sal, controlava a sobrevivência das pessoas. O Império Mali controlava os dois. E essa combinação criou uma riqueza que o mundo nunca havia visto antes. Mansa Musa nasceu por volta de 1280. Ele não era o herdeiro mais óbvio do trono e chegou ao poder por conta de uma das decisões mais misteriosas da história medieval. O imperador, antes dele, se chamava Abu Bakr II. E Abu Bakr tinha uma obsessão. Ele acreditava que o Oceano Atlântico tinha outra margem e queria descobrir o que havia além do horizonte. Em 1311, ele reuniu uma frota de 2.000 barcos, a maior expedição naval já organizada pela África subsaariana até aquele momento. Colocou seus melhores navegadores, seus melhores guerreiros e partiu para o Atlântico. Nenhum voltou. Com o trono vazio, Musa assumiu o Império Mali, e o que ele fez a seguir transformaria o mundo. Musa era um administrador brilhante. Ele não desperdiçou a riqueza do império. Ele a multiplicou. Expandiu o exército, consolidou as rotas comerciais do ouro e do sal e firmou acordos com mercadores do norte da África e do Oriente Médio. Mas talvez sua maior conquista tenha sido transformar cidades como Timbuktu em centros de conhecimento. Musa trouxe estudiosos, arquitetos e poetas de todo o mundo islâmico. Construiu mesquitas, bibliotecas e universidades. No auge do seu reinado, Timbuktu tinha 25.000 estudantes, mais do que muitas universidades europeias têm hoje. Era um imperador que entendia algo fundamental: riqueza sozinha não basta. É preciso construir instituições que durem mais do que você. Em 1324, Mansa Musa tomou uma decisão que o tornaria famoso para sempre na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Ele decidiria fazer a Hajj, a peregrinação a Meca exigida pelo Islã. Mas Musa não foi como qualquer outro peregrino. Seu cortejo tinha 60.000 pessoas. 12.000 delas eram servos, cada um carregando uma barra de ouro puro.
80 camelos transportavam entre 50 e 300 quilos de ouro cada um. Havia soldados, médicos, cozinheiros, poetas, músicos e um número incontável de conselheiros. A caravana era tão longa que, enquanto os primeiros chegavam à cidade seguinte, os últimos ainda não tinham saído da anterior. Quando o cortejo chegou ao Cairo, o sultão egípcio foi pessoalmente receber Musa. Era um gesto de respeito e também de curiosidade. Nunca antes alguém havia chegado ao Egito com tanta riqueza visível. E foi ali que o problema começou. Mansa Musa era um homem generoso. Ele distribuiu ouro a todos que encontrou. Para os pobres nas ruas do Cairo, para os funcionários do palácio, para os mercadores, para as mesquitas, para os mendigos. Em poucas semanas, tanto ouro havia inundado o mercado egípcio que o valor do metal despencou. Os preços subiram. A inflação se espalhou pelo Cairo, depois por Medina, depois por Meca. Historiadores estimam que Musa desvalorizou o ouro no Oriente Médio por 10 a 12 anos. Um único homem, uma única viagem, uma economia inteira em colapso. Musa percebeu o estrago que havia causado. Na volta, fez algo que parece surpreendentemente moderno. Pediu ouro emprestado dos cambistas egípcios, a taxas de juros altíssimas, para retirar parte do metal de circulação e estabilizar o mercado. Foi uma das primeiras operações de política monetária da história, feita não por um banco central, mas por um imperador africano no século XIV. A peregrinação de Mansa Musa mudou a percepção que o mundo tinha da África. Pela primeira vez, o Império Mali apareceu nos mapas europeus. Em 1375, o Atlas Catalão, um dos documentos cartográficos mais importantes da Idade Média, mostrava Mansa Musa sentado em seu trono dourado, segurando uma pepita de ouro. A legenda dizia: "Este senhor do ouro é o rei mais rico e nobre de toda a região." Comerciantes europeus começaram a planejar rotas para alcançar o Mali. Parte da motivação que levou Portugal a explorar a costa africana no século XV veio diretamente da fama da riqueza de Musa. No próprio império, Musa deixou obras que existem até hoje. A grande mesquita de Djinguereber, em Timbuktu, foi construída com recursos seus e ainda está de pé, 700 anos depois. Ele trouxe o arquiteto Abu Ishaq al-Sahili, da Andaluzia, especialmente para projetá-la. Mas todo o império tem um fim. Mansa Musa morreu por volta de 1337. Seus sucessores não tinham a mesma visão política nem a mesma habilidade administrativa. O império enfraqueceu. Os berberes atacaram pelo norte. O Império Songhai pressionou pelo leste. Em menos de um século, o Império Mali havia desaparecido. O ouro continuou lá. As minas continuaram produzindo. Mas o homem que sabia como transformar ouro em poder, em conhecimento, em instituições, esse era único. Mansa Musa nos deixa uma lição que vai além da história. Ele tinha mais riqueza do que qualquer pessoa que já existiu. E mesmo assim, o Império Mali sumiu menos de 100 anos depois de sua morte. O que ficou? As mesquitas que ele construiu, as bibliotecas que ele financiou, as rotas comerciais que ele abriu, o conhecimento que ele trouxe para Timbuktu e que sobreviveu séculos de invasões e guerras. Dinheiro passa. O que você constrói com ele, fica.